Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e está no ar mais uma videoaula sobre desenho técnico. Galera, nessa videoaula eu vou demonstrar o conceito de elementos vazados e como que eu aplico isso diretamente a um exercício. Bom, se vocês analisarem literalmente qualquer variação de um prisma com a superfície arredondada ou não, ela vai partir daquele princípio da nossa elipse. Você vai executar o volume dessa sua estrutura e literalmente como se estivesse removendo esse material. Normalmente eu gosto de comparar a parte de desenho técnico como se fosse uma usinagem, principalmente as etapas que você vai executando. Muitas apostilas colocam os exercícios divididos em primeira, segunda, terceira até a última etapa. Você conseguindo enxergar a forma básica desse seu elemento, no caso seria um prisma retangular, você vai implementando as arestas arredondadas ou até mesmo aqui uma elipse formando como se fosse um cilindro, removendo literalmente essa parte aqui do meio. Bom, esse é somente um conceito que você tem que utilizar para executar esse seu desenho. Partindo diretamente para o exercício, eu vou encontrar aqui algumas dimensões e a partir dessas dimensões eu vou começar a referenciar então esse meu modelo. Primeiro, eu vou utilizar como base as dimensões no plano XZ, deixa eu dar uma aproximada aqui na tela para ficar mais fácil para vocês, com 5 milímetros e a altura de 8 milímetros. Óbvio que eu estou com o papel reticulado, e eu vou utilizar cada traço como uma unidade. Bom, chega de lenga-lenga, vamos para o exercício. Eu vou executar a forma básica dessa estrutura, que seria esse primeiro prisma com a face 5 milímetros com a altura de 8 e o comprimento aqui 15 milímetros. Então eu vou definir esse ponto aqui como saída. Então eu vou definir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Vou puxar agora aqui para minha lateral no eixo X, ok? Eu estou puxando para baixo aqui, 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. Se você estiver em dúvida, não tem problema nenhum você puxar ali uma referência ou até mesmo definir traçando outras linhas. Vou definir essa minha referência e eu vou traçar literalmente as linhas superiores. Bom, o próximo passo vai ser colocar aqui o comprimento dessa minha peça, que vai ser exatamente 15 milímetros. Então, eu vou contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15. Essa é a distância exata para se trabalhar com essa peça. Eu vou puxar aqui outras duas linhas como referência e a partir de agora você já pode utilizar como base literalmente a linha do eixo X. Não há necessidade de você ficar traçando mais e mais pontos. Uma vez que você puxa a sua referência, o próprio papel reticulado vai te auxiliar a definir os pontos finais. Bom, para auxiliar nesse processo eu vou redividir as faces fazendo a divisão exata entre o meio de cada aresta. Então, eu vou puxar para esse ponto. Se você contar, tem que ter 4 triângulos na parte de cima e 4 triângulos na parte de baixo. A divisão aqui do comprimento, pessoal, vai ficar literalmente 7,5, porque dividindo 15 por 2, 7,5. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. Vou puxar uma linha daqui até o meio da próxima referência. E disso eu vou puxar aqui para baixo. Se você contar de cima para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais meio triângulo aqui, que eu consegui pegar o ponto central. Bom, a partir desse ponto eu vou traçar os outros 3 centros que estão faltando. Da elipse da esquerda, no caso essas duas, e da elipse da direita. Como ele tem um raio de 2,5, aqui vai ficar fácil. Basta eu contar a partir desse centro 2,5, ok? E contar a partir desse ponto para minha estrutura aqui para cima, 2,5. Eu acho que a parte mais chata desse exercício é você ficar subdividindo literalmente pela metade os triângulos. Você vai repetir a mesma contagem, ok? Ali na sua outra estrutura.
Sempre lembrando, contando 1, 2 triângulos e metade do que você precisa ali da sua estrutura, ok? A mesma coisa faço aqui para a direita. E aqui em cima, para finalizar, mesmo que você não consiga enxergar essa elipse completa, você vai necessitar, pelo menos um pedaço dela ali, você vai ter que utilizar como uma referência. Beleza? Esse é o passo número 2. Bom, passo número 3. Eu preciso agora executar o arco para essa linha, no caso para essa elipse, nessa parte superior, e depois executar ele aqui na parte inferior, lembrando que eu preciso projetar aquelas linhas cruzando para pegar o centro perfeito. A partir desse ponto, pessoal, eu vou utilizar a mesma técnica para traçar a elipse. Para quem não se lembra, eu vou traçar a maior diagonal em relação a esse meu elemento, com a elipse maior. Então, eu vou puxar desse ponto para cá, sendo a minha diagonal maior, a referência para a elipse maior. A partir da diagonal menor, que seria essa, ou seja, eu não vou cruzar aqui literalmente no próximo ponto, e sim ao próximo quadrante, que seria o primeiro. E eu vou repetir a mesma coisa para a parte inferior. Com aquela técnica, eu vou puxar o compasso e colocar a ponta seca nesse ponto onde estou indicando para vocês com o endpoint. Puxar o grafite do seu compasso nessa extremidade e levar até o próximo ponto, ok? Precisa executar do outro lado? Não, porque na verdade é só um pedaço que você vai executar. Com essa marcação de centro, ou seja, esse cruzamento aqui, você vai colocar o compasso, a ponta seca, nessa referência e puxar o seu elemento para finalizar exatamente na parte superior. Bom, para facilitar o entendimento de vocês agora, eu vou deletar essas linhas de referência, principalmente aqui no tom de verde, porque está gerando muita confusão, e eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Bom, o desenho está um pouco mais limpo. O que vocês vão ter que executar? A mesma técnica que eu fiz agora, porém para esse plano aqui de elipse e para esse plano aqui também de elipse. Para essa videoaula não ficar muito maçante, muito comprida, eu já vou colocar esses elementos e vocês já vão enxergar eles executados. Bom, com todas as elipses executadas, nós vamos partir para o próximo passo, que seria fazer a ligação em todas as linhas isométricas, ou seja, unir os pontos para formar as arestas aqui, ó, desse seu elemento côncavo que você acabou que removendo o material. Esse passo eu acho que é um dos mais simples, porque você vai colocar o seu esquadro ou a sua referência, pegando o ponto inicial da elipse abaixo e traçando uma linha até o próximo item de referência, ó. Então, literalmente, esse ponto eu acho que é o mais tranquilo de todo o processo que você tem no desenho técnico. Bom, a partir desse ponto, você vai ter alguns elementos ali que são sujeiras. Por exemplo, todas essas linhas num tom de amarelo, elas não devem ficar no modelo final. Então, eu literalmente vou deletar essas minhas relações. Vocês aí na prancheta vão estar utilizando a borracha. Óbvio que eu vou estar sempre tomando aquele cuidado para não executar marcações muito fortes, tentando deixar a marcação definitiva para a última etapa, que seria agora. Aqui no AutoCAD, pessoal, eu vou executando com um comando trim, com um comando deletar. Vocês aí na prancheta vão tomar aquele grande cuidado com a nossa amiga borracha, que tende a estragar sempre boa parte do desenho técnico, manchando a sua folha. Aqui, como é AutoCAD, eu posso ir deletando, que ele não vai dar problema nenhum, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é, você traçando uma forma prismática base, você consegue derivar esse seu modelo para outras formas e outras geometrias. Partindo sempre do princípio, eu vou executar uma análise da forma básica, ok? Se eu precisar projetar as linhas que estão atrás para ficar mais fácil o entendimento, você pode utilizar. Como eu falei, toda linha que você executa no papel e você tiver que apagar, corre o risco de manchar e borrar o seu desenho. Ok? Então, eu acho que dessa maneira fica muito mais fácil e muito mais claro. O que eu acho mais difícil nesse processo para quem está começando é essa técnica da elipse. Porém, como eu falei, na quarta videoaula eu executei lá o passo a passo e você vai repetir essa técnica toda vez que precisar de uma aresta arredondada, de um cone, de um cilindro, de um furo. É só executar a análise do plano e partir para as linhas de referência. Beleza, pessoal?
chegamos ao fim de mais uma aula do curso de desenho técnico. Beleza? Recado, se você gostou, clica no gostei, curta e compartilha, divulgue com seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!